Olá pessoal, meu nome é Rafael Uric, sou acadêmico do 10º semestre do curso de agronomia aqui da Unijuí, também sou bolsista do programa de melhoramento genético de grãos aqui na universidade. Vou apresentar o meu trabalho em relação à cultura da linhaça. Então, o que é referente ao meu trabalho? Referente à seleção de linhagens do método SSD na cultura da linhaça. Mas qual que é o objetivo do programa de melhoramento genético aqui? O objetivo é gerar novas cultivares, ou seja, novas variabilidades de constituições genéticas distintas. Dentro disso, a gente tem o processo de mutação. O processo de mutação, o objetivo é alterar o DNA dentro da semente para gerar novas características. Dentro da mutação, então, a gente fez dois processos de mutação na cultura da linhaça. O processo de mutação soja-azida e o processo de radiação gama, que é a radiação ionizante que a gente fez no laboratório de raio-x em São Luís Gonzaga, onde a semente ficou exposta ao raio-x durante um ano, tentando alterar as características dela. Dentro disso, a gente tem a variação, que é o que a gente procura dentro do programa de melhoramento genético. A gente tem que ter variabilidade, e a variação, então, tendo ela genética, ambiental e também de práticas culturais, ou seja, de manejo. Também temos a seleção. Dentro do programa, a gente não consegue chegar numa cultivar apenas com um método de seleção. Existem distintos métodos que eu vou apresentar mais além para vocês aqui. E também tem o avanço de geração, que no caso, esse trabalho aqui, esse ano de 2019, a gente fez 2 ciclos da cultura da linhaça. Então a gente tem a segregação padrão, ou seja, a gente tem a heterozigose e a homozigose. O que seria a heterozigose? São 2 alelos distintos para o mesmo gene, e a homozigose são 2 alelos iguais para o mesmo gene. E na geração F1, então, que é a primeira geração, ela está 100% de heterozigose, e na geração F2, então, ela avança para 50% de heterozigose e 50% de homozigose. Quando passa, então, para a geração 3, que seria a F3, então, ela está em 25% de heterozigose e 75% de homozigose, e assim sucessivamente até chegar lá em uma linha pura, na linha elite, lá com F8 e F9, com 100% de homozigose, que é o que a gente busca. Também lembrando que a cultura da linhaça ela é uma cultura que é autógama, ou seja, ela faz autofecundação, mas ela tem também em torno de 25% de alogamia, então ela também faz fecundação cruzada, considerada então autógama, uma frequência de 25% então de alogamia, também depende de agente polinizador, então para fecundar. Então aqui a gente tem o ciclo da autofecundação. Então na seleção F2 a gente fez a seleção massal positiva, que é uma seleção mais antiga que a gente tem dentro do programa de melhoramento, que até mesmo os produtores faziam antigamente. Então, o que seria a seleção massal positiva que a gente fez em F2 aqui? Por exemplo, você tem uma lavoura lá, dentro da lavoura a gente já faz uma seleção massal positiva, ou seja, notou que dentro da lavoura tem uma planta que se destaca pela altura, se destaca pela cor de flor. A gente vai lá, marca essa planta, colhe ela e semeia separado no próximo ano. Isso aí, então, é uma seleção massal positiva. Então, na próxima geração, na geração F3, a gente fez a seleção pedigree. O que seria a seleção pedigree? Ou também chamado de seleção genealógica. O que seria essa seleção pedigree? A gente colhe a semente lá do método massal positivo e abre uma linha. Quando a gente abre uma linha no campo só daquela semente ali, é o método genealógico, ou seja, o método pedigree. Então, em F4 a gente tem o método single seed descent, que é o método SSD. Que o objetivo desse método, então, é forçar o máximo possível a seleção com a descendência de uma semente apenas. Então, a gente colheu em F4 essa semente e assim a gente semeou elas em vasos, como vocês podem ver aqui, o método SSD, e assim a gente vai selecionando ela para determinar as características, cor de flor, cor de estame, cor de semente e assim sucessivamente. Então, o objetivo é chegar no fim de todo esse trabalho, então, com as plantas em totalmente 100% de homozigose, ou seja, todas elas homogêneas, uniformes, e a gente busca aí lançar uma cultivar de flor branca, que é um marcador genético da nossa cultivar. Então, obrigado pela atenção de todos, por assistir o vídeo aí. Mais informações, então, acesse o Instagram lá do @melhoramento.genético.grãos. Obrigado, pessoal.